Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal e eu estava fazendo aquela série sobre o transhumanismo, já tem 2 vídeos postados, né? Se você tiver interesse, acesse, vamos discutir esse assunto, é muito importante. Mas eu estava pensando esses dias um outro aspecto muito mais presente que já vem se apresentando como um problema há algum tempo, né? Nós, como todo mundo sabe, estamos passando por uma crise, né? Uma pandemia, com profundos, que apresentará profundos impactos, que já apresentou, mas ainda apresentará profundos impactos na sociedade mundial, né? Nós sentiremos ainda os reflexos, os vários reflexos dessa pandemia por um bom tempo. Mas algo que me começou a consumir, e é uma primeira reflexão que eu estou colocando aqui para a discussão, é entender esse mundo em que nós estamos, esse mundo que está sendo construído, né, o que estará sendo construído após é, conseguirmos controlar essa pandemia. Mas isso é um reflexo já de algumas questões, né, que se apresentam há algum tempo para a humanidade. E o que eu queria colocar aqui são duas questões em que me parecem antagônicas em até um certo ponto, e eu queria trazer a discussão para tentar entender um pouco melhor, para eu tentar entender e para que também possibilitar essa discussão com você. Duas questões que me pareceram entrar em choque. Bom, vou colocar os dois aspectos aqui, detalhando um pouco cada um deles, para depois construir essa reflexão sobre por que eu acho que eles são antagônicos e como que poderemos refletir sobre isso. Bom, primeira questão é a questão ecológica, né? Há um bom tempo, muitos cientistas vêm alertando para a questão da ecologia, né? Desde antes da década de 70, nós já temos trabalhos, reflexões sobre o impacto da ação humana no meio ambiente, né? Então, obviamente, nós sabemos que a partir da Revolução Industrial, e qualquer gráfico deixa isso muito claro, houve um aumento, né, assim, de forma dramática, da forma como o ser humano extrai elementos da natureza, né? Porque nós desenvolvemos técnicas e tecnologias muito mais capazes de extrair bens, né? Extrair materialidade da natureza, né? Dos N produtos para a confecção de N produtos que nós necessitamos, né? Então há uma progressão quase que geométrica nesse aumento do acesso ou da retirada dos recursos naturais. Alguns pesquisadores chegam ao ponto de dizer que nós já estamos, a humanidade já entrou como se entrasse no saldo negativo, ou seja, da conta corrente da natureza, ou seja, nós estamos tirando da natureza com muito mais rapidez e muito mais volume do que a própria natureza tem condições de repor aquele recurso que nós estamos traindo. Então, a natureza leva milênios, muitas vezes, para reconstruir os seus aspectos, né, sua fauna, flora, minerais e tudo mais. E o ser humano está agindo de forma tão rápida e extraindo tanto dessa natureza que ela não está conseguindo recompor-se. Isso significa que eu estou desgastando a natureza mais do que ela consegue se repor, então eu não estou sendo sustentável e isso, continuando nesse ritmo, obviamente levará a um colapso. Chegará um momento em que cada vez mais os recursos se tornarão escassos. E isso tem consequências para toda a economia. Recursos escassos representam valores maiores de bens e mercadorias. Ok. Essa é uma conta razoável de entendermos, né? E também que a poluição em decorrência desse desenvolvimento tecnológico da humanidade, ela aumentou.
Então, a agressão à natureza e ao próprio ser humano se dá nessas duas frentes. A primeira, na retirada desses produtos da natureza, desse extrativismo, para daí, então, poder confeccionar produtos, e nesse próprio processo de confecção e consumo desses produtos, eu gero poluição. Eu gero lixo, eu gero gases que representam danos também à natureza. Então, o dano à natureza ocorre de duas maneiras: extraindo mais do que ela consegue repor e poluindo dessa maneira, tanto na hora da fabricação de produtos, quanto na hora do próprio consumo desses produtos. Então, o que se diz hoje que nós estamos, isso é um consenso em boa parte dos cientistas, que nós estamos num patamar extremamente perigoso com relação ao meio ambiente, porque nós estamos dilapidando de várias maneiras esse meio ambiente, e ele obviamente apresenta-se, essa situação não se apresenta como sustentável a médio prazo, não digo nem a longo, a médio, a curto e médio prazo, né? E alguns cientistas já mostram um quadro bastante perigoso, né, para um futuro bem próximo. Falando de efeito estufa, de problemas de mudança de temperatura, assim, vários problemas em decorrência dessa poluição, e também problemas que nós teremos com relação a uma futura possível escassez de matéria-prima. Esse é o quadro de hoje, tá? Muito bem, outra questão, e agora esse é um primeiro ponto, e depois nós vamos elencar, contrapor os dois. Temos um segundo ponto, né? Eu peguei aqui uma rápida pesquisa de uma notícia de 11 de outubro de 2020, uma notícia recente, no site da BBC News, que diz o seguinte: cálculos prevêem mais 115 milhões de pessoas na miséria no mundo, enquanto a fortuna de bilionários cresceu 27%, né? Então diz que só em 2020 estima-se que 115 milhões de pessoas estejam sendo empurradas para a situação de extrema pobreza, né? Pelo critério do Banco Mundial, extrema pobreza é caracterizada por uma renda diária de até 1,9 dólares, né? Ou seja, nem 2 dólares, que daria algo em torno de o dólar está o que? 5, 2 é 20 reais por dia, né? Desculpe, 10 reais por dia. Então, veja, antes da pandemia, a estimativa era que a pobreza cairia para 7,9% em 2020, antes da pandemia. Por causa da pandemia, né, a população, né, o aumento da pobreza extrema passará a afetar equivalente a algo entre 9,1% e 9,2% da população. Então, falando de pobreza absoluta, né? Então, pessoas que vivem com menos de 2 dólares por dia, que tem que viver com menos de 2 dólares por dia. Então, isso aqui representa um número extraordinário de pessoas. Nós estamos falando de mais 115 milhões de pessoas, né, num contingente que já chega a casa praticamente quase do bilhão, né? Se nós olharmos aqui, 10% quase da população mundial, é um número drástico. E isso não é pobreza, é pobreza extrema. Se nós falarmos de pobreza como um todo, aumenta esse número dramaticamente, tá? Então, esse é o segundo problema que a humanidade se depara. Nós temos, obviamente, um desenvolvimento muito grande. Ricos ficaram muito mais ricos nessa pandemia, né? A fortuna dos bilionários cresceu 27%. E nós temos, por outro lado, uma pobreza gigantesca. Bom, qual é a solução que podemos ter para minimizar essa pobreza?
Uma das soluções seria a tentativa de transferência por meio de impostos ou outras maneiras, taxas, etc. Tal, a transferência de grandes fortunas, né, impostos e taxas de grandes fortunas, que iriam para financiar ou políticas públicas ou financiamento para essas pessoas mais pobres, mais carentes, para dar uma condição de vida maior. Mas o que se prega, de forma geral, é que é preciso, obviamente, tirar essas pessoas dessa extrema pobreza, né? Ou seja, políticas públicas que possibilitem que essas pessoas saiam da pobreza, tirar esse contingente de milhões de pessoas de uma pobreza absoluta para um nível de vida digno. E isso, obviamente, é uma estratégia necessária. Porém, percebam aqui comigo o seguinte dilema. Na atual conjuntura, com esses milhões de pessoas em extrema pobreza, que representam um consumo extremamente baixo de qualquer tipo de mercadoria e de alimentos, nesse quadro de hoje eu tenho já tenho um problema ambiental. Um problema ambiental em que muitos cientistas dizem que já chegou à beira da insustentabilidade. A minha pergunta é: como que eu vou tirar todas essas pessoas de uma pobreza extrema, em que para fornecer qualidade de vida para essas pessoas eu terei que ter moradias melhores, eu terei que ter equipamentos, pelo menos básicos, como geladeira, fogão, alguma sustentabilidade para aquela casa. Eu terei que ter emprego para essas pessoas. Como que eu vou incluir? Qual é o impacto dessas pessoas, de todas essas pessoas, numa economia que já diz que eu já estou explorando demais a natureza? Aí você pode dizer: não, mas eu vou tirar uma parcela desse dinheiro dos ricos para financiar isso. Ok, mas essa parcela do dinheiro dos ricos, ela não é uma parcela que está sendo usada efetivamente para gerar meios de consumo necessariamente. Muito desse dinheiro dos ricos estão em financiamentos, estão em imóveis, estão em bens que não estão gerando algum tipo de desgaste na natureza. E eu vou tirar esse dinheiro daqui, que também não vai ser grande coisa, mas eu vou tirar esse dinheiro daqui e tentar financiar isso aqui, certo? Ah, mas então você me diz que não devemos fazer esse financiamento? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é como que a humanidade vai fazer essa inclusão de milhões de pessoas para uma economia mais digna para elas, onde elas possam consumir alimentos, mercadorias, roupas, diversão, né, entretenimento. Isso aqui vai ter um impacto, obviamente, terá que ter impacto, porque também eu não posso fazer isso sem ter uma economia que esteja em crescimento. Ela não pode estar estagnada para eu poder fazer essa alocação. Ela não pode. Mesmo renda básica, ela vai gerar um impacto na economia e vai gerar um impacto na natureza como um todo. Então, essa é uma primeira reflexão muito rápida, obviamente, muito simples, mas é o que me surgiu, que estava me incomodando durante esses dias, e que talvez eu nunca ouvi essa discussão de tentar ligar o problema ambiental com o problema da economia, no sentido da inclusão dessa quantidade de pessoas que estão fora da economia, que estão em extrema pobreza. Mesmo aqueles que estão na pobreza, porque todo mundo tem demandas reprimidas. Eu não posso me caracterizar como alguém pobre, mas eu tenho demandas reprimidas.
algumas coisas que eu queria comprar, mas eu não tenho condições, ou estou preferindo esperar. Assim como eu, muitas pessoas têm demanda que estão restritas ou que estão reprimidas. Quem dirá mais essas pessoas em que lhe falta basicamente tudo? Então eu preciso fornecer casas para elas. Então isso requer inclusão dessas pessoas na sociedade, e isso requer que eu tenha extração da natureza para produzir essas casas. Eu preciso fornecer alimentos, eu preciso fornecer vestuário, eu preciso fornecer... Então, qual é a solução para isso? Como que nós vamos fazer isso? Qual é a equação que poderá fazer com que eu tenha uma acessibilidade, uma inclusão dessas pessoas no sistema econômico digno, sem um impacto na natureza maior do que eu já tenho? Fica aí a tentativa de reflexão sobre isso. Obviamente o tema é apenas um levantamento disso, né? Eu gostaria de ouvir a sua opinião. Deixa a sua opinião, deixa aí o seu joinha, clique no sininho para receber as notificações aí, para saber quando eu estou postando vídeos novos. Eu pretendo ter uma regularidade de postar vídeos na terça e na quinta. Então vamos trabalhar essa discussão. Até mais, e não deixe de deixar a sua opinião, né? Não deixe de deixar a sua opinião, porque eu gostaria de discutir esse assunto com você. Até mais e um forte abraço.